O que Paulo quis dizer com os versículos de Efésios e Colossenses que dizem que deve habitar em nós ricamente as palavras de Cristo, cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que significa salmos? Já ouvi interpretações, já li a respeito, que salmos não significam salmos, como se Paulo tivesse dito salmos, mas não é do livro dos salmos, é alguma outra coisa. E, obviamente, isso é uma elasticidade de quem sabe que é ardiloso, desonesto, mentiroso e infiel na exegese, com todo respeito, com quem quer que seja que tenha adotado essa interpretação egocêntrica. Não é a interpretação humilde, senão ela seria fiel em todos os recursos de interpretação. Paulo não se refere a salmo para não significar salmo. Fizeram o mesmo com a Confissão de Fé de Westminster, como se os puritanos dissessem que é para cantar salmos no culto, mas não significa salmos do livro dos salmos, né? Mas não é o que Paulo tem em mente, porque há um único livro identificado por esse título na Bíblia, e é dele que se fala. Tanto é que habite ricamente em vós as palavras de Cristo. Então, os salmos não poderiam ser outra coisa. Mas não bastasse, aí pioram, ou continuam, melhor dizendo, nessa coerência, né, de negar que os salmos sejam salmos, para dizer que hinos e cânticos espirituais não são, portanto, os dos salmos, mas qualquer outra coisa. Vamos dizer que fosse isso que Paulo estivesse dizendo, que os salmos são os salmos mesmo, e que hinos e cânticos espirituais não fossem, como também já ouvi e li a interpretação. Já ouvi teólogos importantes aqui do Brasil, pessoas inteligentíssimas que eu duvidei que estivesse fazendo aquela interpretação, né? Como se achando que todo mundo é sem neurônio. E assim, eu fico irritado com essas desonestidades com a palavra, porque é a palavra de Deus, gente. Não podemos, a gente precisa entender. A palavra de Deus tem que ser toda ela explicada sem alteração. O Apocalipse se encerra dizendo: ai daquele que aumenta ou diminui uma vírgula ou um tio. Está faltando temor e respeito com a palavra de Deus. Mas vamos dizer que fosse o caso e que ele estivesse dizendo que os salmos são as canções do livro dos salmos, portanto os salmos, hinos e cânticos inspirados dos salmos, e que hinos e cânticos ele estivesse dizendo que é qualquer música não inspirada, desde que teologicamente correta. Veja bem, enxergaram que tudo isso ele está dizendo ali em duas palavras, né? Então, quebrando um princípio de fazer doutrina com versículo só. Vamos dizer então que fosse isso. A pergunta é: todo mundo canta os salmos? Todas as igrejas estão cantando os salmos? Os que defendem que ali se diz para cantar os salmos, porque se diz os salmos do livro dos salmos, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, cantando entre vós com salmos. Então, os salmos do livro dos salmos. Não tem outros salmos, gente, não tem outro salmo. É como se eu dissesse assim, na hora do culto na igreja, na condução da liturgia: vamos abrir a Bíblia. E aí as pessoas pegassem, sei lá, um dicionário, um livro de receita. Seria possível essa loucura? É óbvio que não. Todo mundo sabe que quando se fala da Bíblia, é a Bíblia mesmo, é a palavra de Deus, não tem outra. Então, na cabeça do judeu, não tem outro livro dos salmos, né? Então, se esses que defendem, não, ali o salmo é o livro do salmo mesmo, ok, habite ricamente, cantando. Aí eu pergunto: a gente canta? Está habitando ricamente cantando? Olha, eu tenho 49 anos de presbiteriano, eu nunca fui para uma igreja, com exceção da nossa aqui, para cantar salmo, e com exceção de uma que eu fui visitar porque soube que cantava os salmos, e eu fui um dia desse.
Mas fora essa, eu não conheci em lugar nenhum aqui no Brasil das presbiterianas. Pela internet, quando eu fui pesquisar, eu vi que algumas estavam tomando essa iniciativa de santificar o que se cantava. Mas 49 anos de presbiteriano sem nunca ter cantado os salmos. Veja, se eu pegar 2 milhões de reais emprestado com alguém, com esses que dizem que cantar salmos cantar uma frasezinha, uma linha do inário presbiteriano, que é o que dizem, né? Do inário Novo Cântico, tem uma ou duas linhas lá que faz referência aos salmos e são parte dos salmos. Aí você olha assim, quanto por cento? Menos de 1% dos salmos. Ok. E estão cantando os salmos com estamos, porque nós cantamos menos de 1% dos salmos. Ok. Se eu pegar 2 milhões de reais com a pessoa e eu pagar 1%, 10%, eu paguei os 2 milhões? As pessoas sabem que habitar ricamente cantando significa que tem que cantar mesmo. Até aprender, memorizar. Você imagine, nós chegamos a cantar, eu acho que 60%, 70% dos salmos já aprendendo e tal. Nossas crianças sabem cantar de cor. Você fecha assim e elas sabem dizer de cor os salmos. Aí eu pergunto, em quem está habitando ricamente cantando? Na criança que não sabe cantar nada ou na criança que sabe? Veja, a gente sabe que tem a questão do coração, mas esse é um departamento de Deus, né? Eu não posso, com base dizer, mas aí como é que está o coração, que é o que muitos colocam, profanar o que é visível. A Bíblia manda eu fazer correto com o que é visível. Se alguém internamente não está adorando a Deus de fato, o problema é da pessoa. Mas o cantar os salmos ali é cantar os salmos. Por que então as igrejas não cantam? Porque a maioria das igrejas não canta. Onde é que está a evidência, a prova de que se está cantando os salmos como está ordenado ali, para que se habite ricamente em nós as palavras de Cristo cantando? Como que as pessoas vão cantar durante a semana, nos vários momentos, os salmos que elas nunca aprenderam a cantar? Como? Ou vão dizer agora que cantar não é cantar, é só decorar? Nem isso fazem. E todo mundo sabe que a música é a melhor forma de ensino, o melhor método para memorizar, para aprender, para ensinar. Então, deveríamos refletir nisso. Estamos obedientes no que Deus manda cantar no culto? Pelo menos em cantar os salmos? Aí virão outras lógicas, né? Por exemplo, na hora que a gente for cantar 150 salmos mesmo e colocar toda a igreja para aprender, vai dar tempo de cantar outras coisas? Até por lógica, a estrutura não vai dar, né? Se for para fazer isso com qualidade mesmo, todo mundo aprendendo mesmo, não vai dar. É só fazer um cálculo que o meu presbítero fez. E ele chegou e disse: pastor, nós vamos aprender a cantar todas as músicas. Na época a gente não conhecia a doutrina da salmodia e simplesmente tínhamos decidido cantar, porque eu fui fazendo as melodias em casa para a gente memorizar. Achei interessante, comecei a usar as minhas próprias melodias no culto em família. Depois veio a obviedade, natural. Por que a gente não canta os salmos? Foi uma pergunta natural. Eu nunca tinha estudado a doutrina, nem conhecia, nem sabia que existia um grupo chamado Neopuritano porque cantava salmo no Brasil, nada disso. Deus simplesmente me trouxe, a partir da memorização da Bíblia, para o cantar os salmos. Para mim, maravilhoso. Tem até um episódio hilário, né? Mas deixa eu só terminar essa história e eu contar outra. Que foi o seguinte, nós então passamos a cantar, porque daí eu fui tentar fazer melodia de todos os salmos, e já veio em mente apresentar um projeto para todo IPB, e eu pensei, uau, o Supremo Conselho vai aplaudir, todo mundo vai gostar e tal, e eu não sabia que existia uma guerra dentro da própria IPB, com a resistência
incompreensível para que se cante os salmos ricamente, devidamente, suficientemente, dignamente. Mas enfim. E aí, antes de saber qualquer coisa, a gente na pesquisa descobre a CBS, que é a Comissão Brasileira de Salmodia, o Josafá Vasconcelos, que eu não conhecia, e então a gente começa a cantar um ou outro. Aí cantava um hino do Inário, várias outras canções e um salmo. O presbítero então disse, já fez o cálculo de em quanto tempo nós vamos aprender a cantar os 150? Eu disse, não. Ele disse, pode ter certeza que vai passar de 10, 15, 20 anos. Eu disse, por quê? Ele disse, em quanto tempo a gente aprende um salmo? Cantando tantas outras músicas no culto. Aí eu fiz o cálculo, ele mostrou ali, eu digo, é verdade, não tinha parado para pensar, porque um salmo que você canta no domingo, você vai ter que repetir os outros 3, já que você está cantando tantas coisas. Eu digo, isso é lógico. Então, ele propôs, olha, proponho que a gente aprenda logo os salmos, depois a gente canta outras coisas. Música humana não tem prioridade mesmo. E ali a gente sabe que a palavra de Deus foi o argumento dele. Eu digo, é verdade. E fomos para cantar. Foi assim que Deus nos trouxe para o culto cantando os salmos. E o que eu falo que é hilário é que eu tenho um presbítero lá no Nordeste, muito querido. Só que ele não tem formação acadêmica nem nada, mas ele é muito sensível à doutrina bíblica, à palavra de Deus, à verdade. Mesmo aquela parte que precisa de um estudo mais exegético, robusto, histórico, confessional, e ele, teológico, e ele não tendo, ele chega às conclusões assim, óbvias da fé. E aí chegou uma família de uma igreja que estava cantando os salmos lá, e a família foi criticar o pastor, dizendo que ele era neopuritano porque estava cantando os salmos. E chegou contando para esse presbítero, que era de outra igreja, dizendo assim, meu irmão, a situação da igreja está terrível. Aí ele perguntou o que foi, irmãos. Aí a família contou, o pastor fulano agora é neopuritano. Ele perguntou o que é isso. Ele nem sabia, nunca tinha ouvido aquela palavra, né, aquela expressão. E aí disseram para ele, que ele está agora cantando os salmos. E o presbítero logicamente perguntou assim, isso é ruim? Tem coisas que só rindo, né? Isso é ruim? Pergunta simples e lógica, sem muito esforço, né? O que é que tem de ruim aí? Irmãos, sejamos humildes, cantemos o que Deus manda.